Oi, gente, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu queria falar aqui para vocês, contar um pouquinho como, quando e onde surgiu o carnaval. Na verdade, eu fiz essa pesquisa já há algum tempo, está lá no meu blog, já há uns 3 a 4 anos, e eu falei, vou dividir aqui no YouTube também com vocês. Eu acho que o carnaval faz parte da cultura dos brasileiros, inclusive o Brasil é conhecido, né, pelo futebol, pelo carnaval, e acho interessante a gente saber mais sobre o assunto, né, já que somos brasileiros. Então, eu convido vocês a irem até o final, porque eu achei que ficou muito legal essa pesquisa, tá bom? Como, quando e onde começou no mundo e no Brasil o carnaval? Conhecer e aprender um pouco sobre o carnaval, bem como o futebol, é no mínimo interessante por se tratar de dois ícones brasileiros na divulgação do nosso país no exterior, não é mesmo? Então vamos lá. Quando se pensa em carnaval, geralmente o que vem logo à nossa imaginação é festa, alegria, diversão, cores, fantasias, bebidas, desfiles e tudo mais que nos remetem a uma grande festa popular. O carnaval em nosso país é uma vitrine que atrai milhares de visitantes de todo o globo terrestre para prestigiar e participar do que é considerado o maior carnaval do mundo. É bom lembrar ainda do aspecto econômico que essa festa representa para determinadas cidades brasileiras, que se destacam nessa arte, fazendo dela o ganha-pão de algumas famílias brasileiras. A antropologia é uma ciência que estuda as origens dos homens, a variabilidade de comportamentos sociais nas diferentes culturas. Os antropólogos são os melhores profissionais estudiosos para falar a respeito dessas manifestações culturais e como se realiza nos diferentes tipos de raças e sociedades. Sendo assim, busquei uma definição da festa de carnaval sob o ponto de vista dessa ciência. As festas onde se reúnem grupos de pessoas para comemorar e participar durante um determinado tempo juntos com o mesmo objetivo é uma forma de socialização, onde, conforme afirma a professora e antropóloga Carmen Isabel Rodrigues, que escreveu uma tese sobre o assunto, do Departamento de Filosofia de Ciências Humanas do Pará, uma tese em 2006, que sob o ponto de vista da antropologia. Então, ela falando, tá, gente? Todas as festas organizadas inicialmente de forma espontânea por grupos locais produzem espaços de sociabilidade para onde convergem pessoas com os mesmos interesses e gostos, como encontrar outros para festejar, se divertir, brincar, comemorar, juntos um acontecimento ou um evento. Esse estar juntos cria vínculos que, embora possam durar apenas o tempo do evento, são expressivos dessas formas de sociabilidade presentes nesses acontecimentos. Primeiramente, vamos ver o que significa essa palavra carnaval. Carnaval significa retirar a carne, e é uma palavra originária do latim, carnis levale. Esse retirar a carne está relacionado com o jejum que deveria ser respeitado durante a quaresma, período onde todos os prazeres mundanos deveriam ser abolidos, inclusive os prazeres da carne, período onde a carne também era abolida da própria alimentação. Na antiga Babilônia, haviam 2 tipos de festas. As saceias, que era uma festa em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. E havia um ritual do templo de Marduk, o qual era realizado pelo rei nos dias que antecediam a primavera, chamado de equinócio da primavera, período de comemoração do Ano Novo na região. Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. E em seguida ele novamente assumia o trono.
Mas quem era esse Marduk? Marduk era um deus protetor da cidade de Babilônia. O que se observa é que nesse período havia uma inversão dos papéis sociais, onde o prisioneiro se tornava um rei e o rei era humilhado perante seu Deus. O que pode nos fazer pensar que hoje em dia ocorre uma semelhança quando o prefeito, abrindo os dias do carnaval, entrega a chave da cidade ao famoso Rei Momo. Em outros locais do mundo, através de outros deuses pagãos e reis, colaboraram para a introdução da festa que conhecemos hoje em dia como Carnaval. Na Assíria da Antiguidade, sempre em março, acontecia a festa de Ísis, a divindade egípcia protetora dos navegantes e talvez a de maior popularidade na região de influência. Seus adoradores introduziram as máscaras na festa. Era com o rosto coberto que marchavam em uma alegre procissão, na frente de um carro que transportava uma barca, depois oferecida a Deus. Pode-se ver de onde vêm as famosas máscaras de carnaval, ainda utilizadas nas festas de fantasia de hoje e nos carnavais. Mas as máscaras mais famosas da história foram criadas na Itália, entre elas o Arlequim, o Pierrot e a Colombina, personagens do Carnaval de Veneza. Historiadores acreditam que o primeiro grande baile de máscaras do mundo tenha acontecido no século XV, chamado de Bal Masqué. Em Roma, no solstício de inverno, eu já até falei sobre ele lá no meu blog, havia algumas festas onde suspendiam as obrigações sociais e eram chamadas de Saturnália e duravam em torno de uma semana nesse período. A folia fazia com que, nesse curto período, os senhores usassem chapéus dos escravos e os servissem. Por sorteio, era eleito um rei que podia fazer e dizer o que bem quisesse. Outra cerimônia, a das Lupercálias, acontecia em fevereiro, mês das divindades infernais e das purificações. Não posso dizer com certeza, mas quem sabe é daí que vem a comemoração do carnaval no mês de fevereiro. Pode ser, não tenho a confirmação desse fato, ok, gente? Há muitas outras histórias que relatam sobre o surgimento do carnaval, que foi bem antes do surgimento do cristianismo. E em cada país ele foi sendo evoluído com determinadas regras, tais como o número de dias, formas de se apresentar, desfiles, teatros. Embora a Igreja no século II, através dos seus dirigentes, denominavam esse tipo de festa como algo do maligno e contra os bons costumes, o fato é que o carnaval, nas diferentes formas de manifestação e em diferentes países, sobrevive até hoje. E aqui no Brasil, como foi que o carnaval foi introduzido e se tornou no que é hoje? O carnaval aqui no Brasil se iniciou na época em que o nosso país ainda era colônia de Portugal. E sendo colônia, não tinha como não sofrer influências de toda a cultura portuguesa da época. No Brasil, o carnaval chegou possivelmente com o entrudo, uma festa anterior à quaresma praticada pelos portugueses. O que significa entrudo? Mas o que é esse entrudo? Pense bem, pelo nome já podemos prever o que significa a palavra entrudo. Nos lembra entrada, não é mesmo? É isso mesmo que significa entrada, marcando assim a entrada do período de carestia religiosa. No Brasil, ela era praticada desde o período colonial, principalmente por escravos e as camadas populares. As pessoas saíam às ruas com as caras pintadas de farinha e essa mesma farinha era utilizada para jogar nas pessoas. E ainda pegavam os chamados limão de cheiro, os quais apresentavam cheiros desagradáveis e era atirado nas pessoas nas ruas. Essa prática foi considerada violenta e faziam também uma sátira sobre as posições sociais, não agradando a elite brasileira. Enquanto a elite brincava o carnaval nos grandes clubes fechados e pagos, copiando de certa forma o carnaval de Veneza, as classes menos privilegiadas iam para as ruas para celebrar o carnaval.
Uma primeira tentativa de controlar o intrudo ocorreu na década de 1840 na cidade do Rio de Janeiro. Assim, aos poucos, também a elite começou a sair às ruas do Rio de Janeiro, apresentando-se em desfiles. De um lado, a elite com as sociedades e depois os corsos, desfiles em carros conversíveis pela Avenida Central. Do lado popular surgiram os ranchos e os cordões, cortejos acompanhados de alguns instrumentos de percussão que se assemelhavam esteticamente às procissões religiosas. Mais uma vez é possível perceber a inversão de valores da sociedade durante o carnaval, além da disputa do espaço urbano entre a elite e as classes populares. Quando se refere à história do carnaval aqui no Brasil, há de se relatar os Zé Pereiras e Cucumbins. Vamos ver um pouco sobre isso então. A que se referem esses termos? Quem eram os Zé Pereiras? Pesquisando, para saber a origem dos Zé Pereiras, observei que há algumas diferenças na forma de abordar sobre esse assunto, encontrando assim algumas divergências. Mas uma das versões que é muito utilizada por vários historiadores é a de que a invenção do Zé Pereira, o qual até tem uma música conhecida, ela é atribuída a José Nogueira de Azevedo Paredes, um comerciante português que já estava estabelecido na cidade do Rio de Janeiro em meados do século XIX. Os grupos chamados Espereiras são característicos das festas e romarias do norte de Portugal, com maior incidência para o Entre Douro e Minho. Entre Douro e Minho foi uma província antiga de Portugal, onde demógrafos utilizavam-se desses nomes para se referir a noroeste de Portugal, e hoje estão os distritos Viana de Castelo, Braga e Porto. Quando saem às ruas em desfiles, os Espereiras utilizavam-se de vários instrumentos de percussão, entre eles caixas de rufo, timbalões e bombos, assim como aerofones melódicos, pífaros e gaita de fole, por vezes acompanhados de gigantones e cabeçudos. Apesar de não negarem a influência lusitana na criação do Zé Pereira, alguns estudiosos do carnaval discordam da versão que atribui a José Nogueira seu surgimento. Os autores defendem que uma série de influências contribuiu para o aparecimento dessa festa carnavalesca. As referências sobre o tema da literatura carnavalesca são desencontradas. Algumas apontam o surgimento do Zé Pereira em 1846, em 1852, outras em 1846, 48 e 50. Tá? As informações, as referências de toda essa pesquisa eu vou deixar aí no final para vocês. E o que são esses tipos de instrumentos que eles utilizavam? Eles utilizavam a caixas de rufo, que é um pequeno tambor cilíndrico com corpo de madeira e couro nas duas bases, percutido de um só lado com duas baquetas de madeira, usado nas orquestras e nas fanfarras militares. Os timbalões, conhecido em Portugal como timbalão de chão, passou a ser conhecido aqui no Brasil como surdo. Usaram o bombo. No dicionário Aurélio, registra bumbo como variante de bombo, que provém do italiano bombo. Bumbo tem no Brasil sinônimos zabumba ou zabumba, caixa grande, bomba, este na região do Ceará, e zambê na região do Rio Grande do Norte. Outro instrumento, com certeza não foi essa gaita de fole que chegaram por aqui, vindas de Portugal, e que fizeram parte dos carnavais. É que quando se fala em gaita de fole, geralmente ela se associa à cultura escocesa. Por ter vivido um tempo nesse país e ter tido a oportunidade de ver muito isso de perto, o que acho lindo foi essa foto que resolvi colocar aqui. Mas sobre esse instrumento, Portugal tem muito a contar sobre ele. A gaita de fole foi introduzida nas músicas dos antigos carnavais brasileiros, que também vieram da cultura portuguesa. A flauta, a palheta e a gaita de foles pertencem ao chamado ciclo pastoril, por provirem de materiais que no campo estão ao alcance direto do homem que se dedica à pastorícia. As canas, os paus das árvores, as folhagens, as peles de animais.
Vamos falar um pouquinho o que eram os cucumbis. De acordo com Eric Brasil, em 2014, em suas pesquisas, relata que a partir de 1884, uma nova denominação aparece nos jornais pesquisados. São os cucumbis, apresentados simploriamente como grupos carnavalescos compostos exclusivamente por homens e mulheres negros que se vestem, cantam, dançam e narram histórias à moda africana. Assim como os Zé Pereiras, os cucumbis representam uma possibilidade de ação coletiva nos dias de carnaval, mas trazem consigo também formas de identidade diferenciada, na medida em que possuem critérios especiais na aceitação ou não dos seus membros. Os grupos compostos por foliões negros ficaram conhecidos como os cucumbis. O enredo central de seus desfiles cantava a história de uma embaixada do rei do Congo em visita a outro reino. Eles traziam em formas de brincadeira para as ruas manifestações africanas do passado. Era uma forma encontrada de manifestar o sentimento de pertencimento a um grupo social. Assim, no carnaval, os negros cariocas encontraram uma possibilidade de testar os novos limites de liberdade que se discutia ao longo da década de 1880. Lembrando que, nesse momento, a discussão política girava em torno da libertação dos escravos. Assim, segundo Melo Moraes Filho, os cucumbis traziam para as ruas, através das suas canções, danças, instrumentos e trajes, o caráter essencialmente africano. Vamos falar um pouquinho agora também dos cabeçudos e gigantones. O que era isso? Com a introdução do carnaval no Brasil, trazido de Portugal, é natural que todas as demais formas de manifestação de festas populares viessem juntas. Os bonecos chamados de cabeçudos e gigantones, que hoje já é uma marca registrada, principalmente em Olinda, que fica a 6 quilômetros da cidade de Recife, capital do Pernambuco, no nordeste do Brasil, também foram incorporados por aqui. Os gigantones medem em torno de 3,5 a 4 metros de altura. As cabeças são feitas com um tipo de pasta de papel e sua estrutura pode chegar a pesar 30 quilos, dificultando um pouco seus movimentos. Geralmente, eles se apresentam em pares. Os cabeçudos, por outro lado, apresentam uma maior facilidade de movimentos devido a seus tamanhos serem menores, geralmente da altura de uma pessoa. E as roupas são mais confortáveis para que se possa dançar e pular o carnaval com mais liberdade de movimento. A partir de 1920, surgiram as escolas de samba e, com o passar do tempo, foram cada vez mais ganhando seu espaço nos carnavais, se transformando no que conhecemos atualmente, essa maravilha de arte popular, se tornando assim, como o futebol, uma das mais importantes atrações turísticas do país, sendo referência lá fora quando se trata de falar no Brasil. Assim, gente, o carnaval se tornou por aqui uma importante festa cultural, onde Estado, mercado e sociedade, turismo, ou seja, uma verdadeira indústria cultural de arte popular. Enfim, mesmo aqueles que não são adeptos ao carnaval, que não gostam de carnaval, eu acho interessante a gente conhecer um pouco sobre a cultura do nosso país, até para poder falar, né, um pouco mais com conhecimento sobre o assunto. Porque se pensar pelo lado econômico e social também, o carnaval representa a subsistência de milhares de pessoas no nosso país, né? E tem histórias maravilhosas aí de músicas e tudo mais que eu curto, quem gosta, né? É muito interessante conhecê-las, tá bom? Se você curte carnaval ou gostou aqui do assunto, pode compartilhar com pessoas que você sabe que gosta desse assunto também, tá bom? Em seguida eu vou deixar aí as referências dessa pesquisa, né? Que às vezes alguém possa até precisar ir para algum trabalho escolar, alguma coisa assim. Tá bom, gente? Então era isso por hoje. Esse ano, infelizmente, né, o nosso carnaval está, de certa forma, proibido devido ao coronavírus, né? Então pensei que é uma forma, pelo menos, da gente aprender a saber, né? E respeitar que as pessoas que realmente vivem do carnaval devem estar passando esse ano, inclusive com dificuldades ou
algo a mais a respeito, né? Infelizmente, né? Que era para estar nesse momento, né? Com festas, com turistas, né? Todo mundo ganhando seu ganha-pão aí, tendo, né? Sua forma de trabalho e ainda também está passando por isso. Um abraço para todos vocês, bom carnaval, descansem, se protejam, né? E era isso, tá bom? Um abraço, então até a próxima, tá?